Olá, boa noite. 20h06. Vamos aguardar a Ana. Olá, pessoal. Vamos iniciar agora às 20h07, mais um papo de carreira. Vou incluir a Ana aqui no nosso bate-papo. Olá, Ana. Sim. Ei, Ana, boa noite. Boa noite, Tudo bem, Ana? tudo bem? Joia. Pontualmente às 20h07. Sim, Nosso papo de carreira começando, né? sim, gente, tem alguma coisa chamando. Você tá me ouvindo bem? Gente, a Ana caiu, vamos aguardar aqui, ela vai entrar novamente. Enquanto isso, vamos conversar um pouquinho, já temos aí algumas pessoas na live. Hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento de competências, gente. Vamos lá, a Ana está entrando novamente. Ei, Ana, Ei, tudo bem? joia, deu Aqui, certo agora, sim. né? Agora sim. Ah, joia. Tá me ouvindo bem, me vendo? Sim, Joia, eu gente, também. então, Beijo, na Tim. gente, Joia. Então, Ana, eu comecei até a falar o tema da nossa live de hoje, enquanto você estava voltando, né? Então, sim, hoje o nosso foco é falar das competências, né? Desenvolvimento das competências para o processo de transição de carreira. Mas antes disso, a gente vai falar um pouquinho de nós, né? E do nosso isso. projeto. Fique à vontade, Ana. Isso, bom, gente, boa noite. Eu sou a Ana Manduca, sou psicóloga, já atuo há uns 13 anos na psicologia organizacional, sou mestre também em psicologia pela UFMG e doutoranda em psicologia. E Cleide e eu, a gente já se conhece há bastante tempo, nós trabalhamos juntas e estamos nesse projeto, né, é um dos projetos, na verdade, falar sobre carreira para tornar isso um pouco mais acessível para as pessoas saberem o que que é. A gente percebe que muita gente tem essa vontade de fazer mudança de carreira, mas não sabe nem por onde começar. Então a gente teve essa ideia de trazer essas lives para o Instagram para deixar um pouco mais acessível para vocês entenderem o que que é isso, como que vocês podem fazer, como buscar ajuda profissional também, né, Cleide? É isso aí. Também sou psicóloga, né? Trabalho no contexto organizacional há mais de uma década. Sou pós-graduada em desenvolvimento comportamental, terapia cognitiva comportamental, em coach, então tenho algumas pós-graduações e estou me preparando também para um mestrado em Sim, psicologia. E a Ana e eu, a gente tem, né, Ana? A gente costuma dizer que a gente tem essa visão muito parecida sobre trabalho, profissão, sim, carreira. E aí a gente teve, né, nasceu esse projeto com a intenção de dividir, compartilhar o nosso conhecimento e desconstruir aí algumas ideias equivocadas, trazer mais informação para pessoas que podem precisar desse conteúdo, né? sim, E aí, hoje, né, nós já falamos nas duas lives anteriores, só reforçando o que você disse, Ana, o nosso papo de carreira, gente, é um projeto que visa aí, entre algumas ações, algumas lives aqui pelo Instagram, para a gente falar sobre carreira, né, trabalho e profissão. Nosso foco é em transição de carreira e a gente tem outras ações além das lives, mas aqui a gente vai, né, focar na questão da live no desenvolvimento de carreira, na verdade, na transição, né? Nós já tivemos duas lives. A primeira a gente fez um apanhado geral, né, do processo de transição, falamos ali um pouco das etapas, e a partir da segunda a gente vem fazendo um recorte dentro desse processo de transição.
A segunda live nós fizemos voltado para o tema de autoconhecimento, a importância do autoconhecimento, tanto no desenvolvimento quanto no processo de transição. E hoje a gente vai falar sobre a identificação das competências, né, para esse processo também. Sim. Então, vamos lá. Acho que seria interessante, né, a gente ver se aqui as pessoas que estão, elas têm clareza do que a gente chama de competência. O que é competência, gente? Tem alguém que não sabe o que é competência? Gostaria que a gente conceituasse para vocês? Podem escrever aí nos comentários, né? Que aí fica fácil para a gente visualizar. Isso. Mas, mesmo para quem já sabe, né, Ana? Talvez outra pessoa que vai ver a live no gravado, pode ser que não tenha essa informação. Então, é interessante a gente explicar brevemente o que a gente chama de competências, né? O que caracteriza competências, para a gente ir aí fazendo desdobramento sobre o processo desse desenvolvimento, né? Sim. É. Pode ir. Isso é bom que a gente não está ensaiado, né, Ana? Vamos lá. Então, olha só. Quando a gente fala de competências, né, é muito comum as pessoas associarem diretamente ao chá, que é o CHA. O CHA significa, né, o conhecimento, habilidades e atitudes. Hoje tem alguns debates, algumas discussões falando da possibilidade de colocar um R depois do A, virar um chá, que seria o resultado. Então, conhecimento, habilidade, atitude e resultado. Então, a gente vai transitar entre esses conceitos para explicar como se dá, como pode acontecer o processo de desenvolvimento das competências para a transição de carreira. Então, quando a gente fala do conhecimento, né? Você pode dar alguns exemplos para a gente, Ana, mas eu vou conceituar resumindo assim: conhecimento é ter o saber. Eu tenho saber, é o conhecimento. E aí, fala para o pessoal, por favor, como que a gente pode adquirir o saber, o conhecimento, Tem no várias caso. formas, assim. Tem as formas mais tradicionais, né? Que é indo fazer um curso, que pode ser, às vezes, um curso mais rápido, porque você vai desenvolver ali algum conhecimento que é mais pontual, um curso técnico, um curso de graduação. Essas eu acho que são as formas mais tradicionais. Mas acho que principalmente depois da pandemia, a gente se abriu mais para um outro tipo de conhecimento também, que não necessariamente são cursos formais. São a partir das leituras que a gente faz, né? Desse estudo que eu falo que é mais autônomo. Você assiste uma live sobre um tema que você está interessado, você vai no YouTube, busca assim, algum vídeo, algum artigo, né, no Google. Então, assim, acho que tem várias formas de adquirir conhecimento, assim, e que não são necessariamente essas tradicionais. E aí depende também, cada tipo de conhecimento vai demandar. Acho que tem várias formas da gente adquirir, mas tem alguns que realmente a gente precisa de um curso mais formatado, enfim, talvez até no primeiro momento, assim, né? Por exemplo, quando a gente vai se tornar psicólogo. Hoje não tem como eu me tornar psicólogo se eu não frequentar a faculdade de psicologia, mas depois que a gente se forma e vai descobrir ali os caminhos que a gente quer atuar, acho que a gente pode ir fazendo esse caminho de aprendizagem mais autônomo, que não necessariamente vinculado a uma instituição. Sim. E aí tem essas, né, as formações que exigem o conhecimento teórico, né, a formação, como você deu o exemplo da psicologia. Tem outros conhecimentos que, como você disse, depois da pandemia, né, ficou diversificado. Na verdade, eles já existiam, né, Ana? A gente aqui acessava menos. A gente percebe que pessoas mais auditivas, né, elas têm aprendido muito com audiolivros, né? Eu acho interessante, eu até mesmo tenho adotado essa rotina. Então, as pessoas buscam outras formas também de adquirir o conhecimento, que não só aquele teórico de aulas, né? Que antes da pandemia era o mais conhecido, né? Ou o mais falado. Então, o conhecimento, né? A gente pode entender que é buscado dessa forma, de várias formas, e ele é o ter o saber. Agora, quando a gente fala das habilidades, a gente pode, eu também vou resumir dizendo que é o saber fazer. Então, eu tenho conhecimento, que é eu tenho saber,
Agora, eu sei colocar aquele conhecimento na prática, né? Eu sei praticar. Isso aí é o saber fazer. E aí, como que a gente pode desenvolver, Ana, habilidades, né? A partir de saber praticar. Como que eu desenvolvo isso? Fazendo, assim, literalmente fazendo, assim. Eu brinco que não tem como a gente nadar se a gente não colocar o pezinho na água lá e molhar e mergulhar, sabe? Tem que ir É, praticando. E aí isso pode ser feito também de várias formas. É, por meio de algum emprego ali formal, dependendo se você tiver numa faculdade, um estágio. Mas também pode ser trabalhos voluntários. Dependendo da área, você consegue desenvolver projetos mais autônomos. Por exemplo, na nossa área, eu não consigo pensar num exemplo agora, mas, por exemplo, uma pessoa que faz programação, ela consegue desenvolver um programa sem necessariamente ter uma outra pessoa, uma instituição ali envolvida, sabe? Ela entendendo o tipo de programa, software que ela quer desenvolver, ela consegue ir desenvolvendo com os conhecimentos que ela já tem. Às vezes ela vai ter alguma dificuldade, aí vai buscar mais conhecimento, vai buscar informação em fórum, mas ela já consegue ir fazendo esse desenvolvimento sozinha, assim. sim. Você deu o exemplo do nadar, né? Não tem como aprender a nadar sem molhar, né? Não tem como aprender a andar de bicicleta sem subir na bicicleta. Então, aí a gente já entra no próximo item aqui do chá, na próxima letra, que é a atitude, né? A atitude, o A do chá é atitude, e aí eu também vou dizer que a atitude é o querer fazer. Então, só recapitulando, conhecimento, eu tenho o saber. A habilidade, eu sei fazer. E a atitude, eu quero fazer. E aí, como que a gente pode desenvolver a atitude, Ana? Atitude, eu acho que é o que mais depende da gente, assim. Eu diria talvez que depende só da gente. Porque você pode ter o conhecimento, pode ter habilidade, você pode não querer fazer aquilo, senão não está motivado para aquela ação. Sim, Então, isso depende de você querer fazer, de ter essa atitude, né? Que muitas organizações falam proatividade, assim, de querer fazer aquilo mesmo. sim. E aí, sabe o que me faz pensar? Que a habilidade, ela só vai ser desenvolvida depois que eu desenvolvo o A. Se eu não tiver atitude, eu não vou para a prática, não Eu é? fico pensando nisso, porque às vezes, por exemplo, igual nós, somos psicólogos e trabalhamos no RH, mas a gente não sabe fazer tudo que um RH exige. Sei lá, tem anos que eu não faço pesquisa de clima, por exemplo. Se fosse uma coisa para eu fazer hoje, tem um conhecimento teórico, eu vou fazer. Tipo assim, falo, beleza, me dá um tempo aí para eu pensar, vou dar uma estudada, ver como tem sido feito e vou fazer. Entendeu? Sim, Porque assim, tem essa coisa de atitude que eu acho que também é marcante assim no meu comportamento, né? Tipo, eu acho que eu tenho ali já o mínimo de bagagem que me permite transitar por alguns campos assim da psicologia, mesmo que não é a coisa que eu faço todos os dias. uhum. Agora, vamos pensar, né, Ana? Assim, você falou que a atitude é o que mais depende de nós, né? Para a gente desenvolver as outras questões. Quando a gente vai para o processo de desenvolvimento de carreira, e aí a gente pensa assim, olha, tá, hoje eu estou atuando nessa área, sou psicóloga, estou no contexto organizacional, quero migrar, quero fazer uma transição para o empreendedorismo. Como que eu vou desenvolver as minhas competências para me ajudar a seguir nessa direção? Né? O que que isso tem a ver, conhecimento, habilidade, atitude, com, né, esse projeto? Como que eu coloco isso tudo na prática, né? Pensando aí no foco de transição de carreira. Aí eu acho que a atitude ainda fala mais alto. Por quê? É você que quer fazer a transição. Então é você que vai ter que ir atrás. Seja de procurar um profissional para te guiar nesse processo, e mesmo você tendo um profissional, tem partes que é com a gente. Então, você vai fazer uma pesquisa de mercado. Tudo bem, vamos supor, estou trabalhando numa empresa, não quero mais, vou migrar para a clínica. Vou fazer pesquisa de mercado, entender como que é.
vou trabalhar para mim, não vou querer trabalhar numa clínica para outras pessoas. Então, o que eu preciso fazer? Vou registrar uma empresa? Eu vou trabalhar com autônomo? Que imposto que eu tenho que pagar? Que registro que eu tenho que ter? Como que eu vou saber formular o meu preço? Então, assim, partindo do princípio de todos esses custos que eu vou ter para atender, se eu vou ter um consultório físico ou não, então eu vou ter aluguel, talvez custo com recepcionista ou não, mas assim, você tem que colocar isso tudo no papel para você entender como que você vai formar o seu preço. E aí, acho que são conhecimentos que a gente vai adquirindo à medida que isso vai sendo necessário também, porque, por exemplo, talvez foi uma questão que a gente não desenvolveu, porque na faculdade, pelo menos na que eu fiz, isso não é muito falado, embora muita gente vai para a clínica, que eu acho que é uma coisa assim, né, uma contradição, ao mesmo tempo que tinha esse incentivo grande para a clínica, mas assim, era quase como se a clínica se sustentasse sozinha, sem esse trabalho administrativo por trás, e a gente sabe que isso não é uma verdade. Então, acho que a gente vai aprendendo à medida que essa mudança que a gente quer fazer, ela vai nos exigindo. E aí vou conversar com outras pessoas que atuam na clínica para entender como é que é. Porque às vezes você não vai saber disso, assim, você pode trabalhar como autônomo ou registrar uma empresa. Mas para mim, o primeiro passo se você quer ser empreendedor, ter a sua clínica, você precisa conversar com colegas que têm uma clínica, assim, para entender como que funciona. Talvez tenha algum livro, eu acho até que no Sebrae, por exemplo, eles têm algumas é, cartilhas que é tipo assim, como montar um salão de beleza, como montar. E eu sei que tem para a clínica psicológica, não sei se está atualizado, mas assim, é um norte já também para a pessoa ter, assim, isso aqui são coisas que eu vou ter que desenvolver, ou eu vou poder pagar alguém para fazer para mim. Porque tem Isso. coisas que a gente realmente precisa desenvolver. Exato. E aí, né, quando profissional autônomo, essa pessoa pode chegar à conclusão de que ela vai clinicar em espaços de outras pessoas, né? Ela Sim, vai fazer o trabalho ali como autônoma, mas ela não vai ter uma empresa dela, exatamente. Então, essas são possibilidades, né, de uma atuação de transição que a pessoa, quem estiver no processo ou estiver pensando, precisa levantar, né? Precisa identificar quando a pessoa vai. A gente está usando o exemplo do empreendedor, e a gente precisa pensar, olha, né? Quais características, né? Quais papéis essa pessoa vai precisar ocupar e se ela tem condição de desenvolver essas habilidades. Vou dar o exemplo de captação, né? Quando você vai fazer vendas, né? Vai fazer captação de cliente, geralmente precisa de uma área comercial. Eu não tenho essa área porque estou começando agora, então eu vou fazer esse papel. Quais habilidades eu preciso ter para poder ir atrás de clientes, para fazer a propaganda do cliente, né, do serviço que vai ser prestado de acordo com a ética daquela profissão. Então, assim, são muitas variáveis que às vezes a pessoa não se atenta quando ela só vem, começa a agir a partir apenas do desejo, né? Ela não pensa, olha, peraí, deixa eu pensar nas variáveis. Quem vai captar o meu cliente, né? Vou mudar o exemplo, talvez para tornar mais fácil a gente criar a imagem, né? Ter a ideia aqui. Vamos pensar num comércio, num varejo, sabe? Um varejo de um produto que tem muito no mercado, mas então não é nenhuma inovação. A propaganda é diferente do que uma propaganda que é inovadora, né? De um produto inovador. Então, quem vai fazer essa divulgação? Serei eu? Quais competências eu preciso desenvolver? Às vezes as pessoas se ligam ou se atentam muito nas competências técnicas, sabe? Esquecem dessas competências, né, administrativas ou outras que precisam também desenvolver. Tem pessoas que pensam, né? E não é raro, Ana, nesse tempo aí, não foi raro e ainda não é, nesse tempo que eu tenho de contexto organizacional, ver pessoas manifestando interesse em cargo de liderança, sem clareza de quais competências precisam ter para ocupar aquele lugar, sabe? Ou então pensando assim, não, eu tenho que fazer isso, mas isso é muito administrativo. Mas é isso mesmo. A parte de fazer de gerir pessoas, liderar processos, passa pela atividades administrativas, né? Eu quero ter o nome de líder, mas
quais competências a gente pode entender melhor as competências quando eu entendo melhor o que que faz aquele cargo, aquela profissão, né, aquele contexto. E eu percebo que as pessoas parece que não avaliam muito bem isso, né? Sim, até mesmo a gente vê que é muito comum serem promovidas para funções de liderança pessoas que são muito boas tecnicamente. E não necessariamente que elas vão ser boas líderes, porque têm competências muito diferentes. Por exemplo, de um modo geral, tirando áreas muito específicas, você não vai precisar de um gerente que seja muito bom tecnicamente. Ele tem que ter uma noção da área. Ele vai ter que ser muito bom de comunicação, de ter uma comunicação muito clara, muito assertiva, porque ele vai ter que comunicar com a equipe, vai ter que comunicar com pares, às vezes vai ter que comunicar com superiores, né, hierárquicos. Então, assim, vai ter que ter uma comunicação assertiva, vai ter que ter uma capacidade ali de gerenciar o tempo, de gerenciar o trabalho, porque ele vai ter que gerenciar o trabalho dele, vai ser gerenciar o trabalho de outras pessoas. Então, Isso. assim, não é que exatamente ele vai fazer um processo X, não, ele vai dividir os processos ali que tem entre aquela equipe, vai gerenciar os conflitos, porque, né, onde tem pessoas tem conflitos. Então, é a pessoa que tem que saber mediar ali os conflitos eventuais que apareçam na equipe. Então, isso são outros tipos de competência, que não necessariamente uma pessoa que tem esse lado técnico muito desenvolvido vai ter essas competências ou que vai ter interesse de desenvolver essas competências, porque eu acho que as pessoas também têm muito uma ideia de que uma ascensão na carreira ainda só é possível quando você tem essa ascensão assim de ir ocupando cargos de liderança, né? Me fugiu aqui o nome agora, Na seria a ascensão vertical, né? vertical, né? E Vertical. não, que às vezes se pode desenvolver uma carreira horizontal, não é isso? Sim, isso mesmo. Horizontal. Geralmente a carreira vertical ela está ligada a processo de liderança, hierarquia, né? E a carreira na horizontal é mais na linha de uma especialização. Então a pessoa vai ficando cada vez mais sênior, né? Mais técnico, a parte técnica dela fica ali mais aprimorada e ela vai usando isso, né? Com frequência. O que eu percebo é que quanto mais vertical a ascensão, né, é a carreira, menos a pessoa tem contato com a parte operacional ou ela pratica, né, as questões técnicas. Então, é uma questão também que há de se pensar, porque, olha, eu quero cargo de liderança, mas o líder que fica diretamente ligado ali à parte técnica do processo, ele se torna um líder operacional e pode não ser esse o lugar que a empresa, que a organização esperava, né, de você, esse posicionamento. Então, são clarezas que às vezes as pessoas não buscam. Quanto mais eu estou numa carreira vertical, mais distante eu estou do fazer técnico. Eu estou do acompanhamento, eu estou para o acompanhamento, para o processo, acompanhar processo, mas não para a execução exatamente. Se necessário, ok, mas não significa que você vai estar ali em contato direto com frequência. Então, são as transições, né, as diversas formas de transição de carreira, Ana, em todos os sentidos, ela exige primeiro, né, ela requer primeiro a questão do autoconhecimento e daquela separação que a gente falou nas lives anteriores, né? O que que eu quero, o que que me incomoda aqui, o que que eu espero de lá, né? A pessoa precisa organizar tudo isso e evoluir para um planejamento, né? Foi até Sim, onde teve uma live que o Sid Clay falou, comentou com a gente, né? Plano de ação que não funciona é plano de enrolação, né? eu gravei. Isso aí. Então, o planejamento, a pessoa levanta as ações, depois de ter essas questões já definidas, ela vai para um plano de ação e ali ela começa a organizar, né? Olha, eu vou começar por aqui, quais competências eu preciso desenvolver. Hoje o nosso foco é falar de ações que têm a ver com desenvolvimento de competências. Sim. Eu E tem comentei que. Pode falar. tem muitas competências que às vezes a pessoa já tem, assim, já tem uma noção, né? Não necessariamente que ela vai ter aquela competência muito desenvolvida, mas às vezes para o tipo de negócio, pensando no empreendedorismo, que ela vai querer ter, para o tamanho do negócio que ela vai querer ter, às vezes aquilo já é o suficiente, por exemplo, igual para nós psicólogos. Você não precisa ser computador para fazer gestão da sua clínica, eu acho que é possível, assim.
a gente aprender ali uns conhecimentos que são muito básicos, até porque hoje a tecnologia tem nos ajudado muito, igual o governo agora também tem tido algumas inovações para facilitar essa emissão dos recibos, né? Quando às vezes a pessoa vai começar como autônoma, às vezes não é interessante já registrar uma empresa, mas como autônoma a gente também tem que pagar imposto. Sim, Então, assim, às vezes não é um conhecimento muito aprofundado. E eu acho que diferenciar isso também é importante, porque às vezes a pessoa pensa assim, ah, não, vou ter que ficar, tipo, muito expert em tudo. Não, tem que entender o que que você precisa, de fato, ter um desenvolvimento maior do que você ter um conhecimento mediano já é mais que suficiente para aquilo que você precisa. sim. Ô, Ana, e aqueles casos em que a pessoa vai acumulando conhecimentos e não coloca em prática? O que está faltando? Que tipo de competência que está faltando aí? Tá faltando atitude. Aí tá o que o Sid Clay falou, né? É o plano de enrolação, porque a gente acumula muito. E eu acho que a gente tem muito esse sintoma hoje, assim, de fazer muitos cursos, de buscar se especializar muito, mas às vezes não colocar em prática. E aí tem várias questões. Às vezes as pessoas esperam muito também da instituição que ela tá, dá essa oportunidade, e às vezes não tem atitude de falar, gente, estudei isso, ou então propor para a equipe. Às vezes não falo nem de grandes mudanças, não, mas às vezes coisas simples mesmo, assim. Mudar, às vezes, um processo de trabalho. Às vezes a pessoa fez um curso ali e falou, nossa, não, mas a gente está usando, sei lá, essa planilha aqui não tá legal. Nossa, se a gente fizesse essas mudanças aqui já ia ficar ótimo. Mas aí a pessoa fica lá na inércia, assim, não faz nada, sabe? Assim, não age. Então, essa questão da atitude, ela é, assim, fundamental, porque é isso, você precisa de atitude para buscar o conhecimento, mas você Uhum, também precisa de atitude para colocar esse conhecimento em prática. é. E sem praticar não vai desenvolver habilidade, né? Sim, E praticando, a gente também já falou disso aqui nas lives anteriores, mas vale relembrar que o hábito ele se desenvolve com a recorrência da prática, né? sim, É fazendo ali várias vezes, repetindo, que a gente vai desenvolver o hábito de talvez, né, enxergar e criticar uma planilha que está obsoleta, que está me gerando mais tempo para alimentar do que o benefício que ela traz. Né? Então, essas questões das competências no dia a dia ali, a gente percebe, a gente consegue identificar o que pode se desenvolver, pode melhorar, mas antes disso, tem a questão do autoconhecimento, a autoavaliação, a autocrítica, né? Se eu não tenho esse movimento comigo, eu não vou perceber as possibilidades de desenvolvimento que me cercam no meu dia a dia, né? sim, e nem vai perceber, às vezes, as competências também que já tem, porque quando a pessoa, a gente fala assim, para você saber o que, que você precisa desenvolver para ocupar um cargo X, Y, Z, vai ao LinkedIn, veja o que as empresas estão buscando. Só que é um pouco difícil, por exemplo, conhecimentos intermediários de Excel. O que é intermediário para a minha empresa pode ser diferente do que é intermediário para a sua empresa. É, Então, acho que é importante, além dessas buscas, conversar com pessoas que estão na área, entender aquilo que a gente já falou acho que na primeira live, do nível da vaga, porque se é uma vaga de assistente, o intermediário vai ser diferente do intermediário que é para um analista pleno, que é para um analista sênior. Então, também buscar entender um pouco dessas nomenclaturas, embora a gente saiba que no mercado tem essas diferenças mesmo de empresa para empresa, mas aí, à medida que você vai estudando um pouco sobre as vagas, conversando com as pessoas, você vai entendendo o tipo de conhecimento que é exigido e o nível também. Porque às vezes você já tem aquele nível de conhecimento, igual aquele exemplo que eu dei da comunicação, né? Para mim, não existe como funcionar porque tem pessoas na liderança que não têm essa competência, mas aí se funciona é outra história. Para mim, não tem como a pessoa ser um bom líder se ela não tem uma boa comunicação e uma boa gestão de processo de trabalho e de conflito. Eu acho bem difícil a pessoa ser um bom líder se ela não tem essas três coisas. Então, pois meu líder não tem. Funciona? Funciona precariamente? Como é que é? Não sei na sua empresa, mas assim, eu acho difícil pensar numa pessoa numa posição de liderança pensando no mundo ideal para funcionar, para ser saudável para todo mundo, que a pessoa não tiver essas três competências mais desenvolvidas, que vai ser legal. Agora, uma pessoa que trabalha como, sei
assistente de TI, ela não vai precisar ter isso tão desenvolvido. Ela vai precisar ter um nível de comunicação, porque ela vai comunicar ali com os usuários que ela atende. Mas não é o mesmo nível do desenvolvimento que precisa o líder dela, o gerente dela é diferente. A competência é a mesma, mas são níveis de desenvolvimento completamente diferentes. Agora, um psicólogo, eu acho difícil também pensar num psicólogo que não tem essa capacidade de comunicação, independente da área que ele atua, por exemplo. Essa habilidade já muito forte da comunicação desenvolvida, e aí, dependendo da área que ele atua, né, vai ter que também auxiliar nessa questão de mediar conflito, mesmo que ele não esteja numa posição de liderança. Sim, exatamente. E é interessante, né? Teve um ponto que você passou aí, que é a questão do planejamento, que é uma competência importante para o cargo de liderança, e você percebe, às vezes, né, pessoas na posição de liderança que estão sempre com pouco tempo, sabe? Sempre apagando incêndio, correndo muito, e isso pode acontecer por questões pontuais, mas não pode ser assim o tempo todo, né, Ana? Se a pessoa o tempo todo está com, né, sem tempo, tudo muito corrido, perdendo prazos, gerando pendências, a gente pode pensar ali se são questões de competências que precisam ser desenvolvidas, se existe uma escassez de mão de obra, talvez essa pessoa está fazendo um trabalho que deveria ser de mais pessoas, ou se ligado à questão mesmo de procrastinação, que aí a gente entraria em outros, né, temas. Mas pensando que tem a ver com a questão de desenvolvimento de competências, a gente pode pensar aí, talvez, no planejamento, que é o ponto, né, que você falou que me fez lembrar disso. E aí, o que pode apoiar o planejamento? A questão as técnicas de gestão do tempo, as ferramentas de gestão do tempo, né? E aí, em tudo a gente vai voltar para o A do chá. Não adianta eu ter uma ótima ferramenta que vem ali do C, do conhecimento, né? Do chá, o C do chá, que é o conhecimento. Aí eu tive acesso, eu fiquei sabendo, eu aprendi uma ótima ferramenta. Não sei usar, ou sei usar, mas se eu não tiver a disciplina, a vontade, o desejo, a atitude de colocar aquilo no meu dia a dia, fazer um planejamento que realmente aconteça, eu não vou desenvolver essa habilidade de gerir melhor meu tempo. E aí, uma coisa que deveria ser pontual vai ser sempre. A pessoa vai estar sempre apagando incêndios, né? E às vezes a pessoa não percebe que aquilo é o tempo todo. Aí eu vou lá na questão do feedback, né? Os feedbacks nas organizações. A importância, às vezes, da informação vir de fora, de ter o feedback, porque às vezes sozinha a pessoa não consegue perceber que aquilo está acontecendo e que ela está há muito tempo daquele jeito, Às vezes, né? Porque ela acaba se acostumando. É, cultura de organização, tem lugares que são assim, que as pessoas estão sempre apagando incêndio. E tem uma pessoa que eu gosto muito, que eu sigo, que ela fala sobre organização, gestão do tempo e uma produtividade de um modo saudável, que é a Thais Godin. Ela fala isso, que um bom planejamento, ele meio que prevê até o imprevisto, no sentido assim, seu dia tem 24 horas, mas não dá para você colocar atividades 24 horas do seu dia, porque sim. vai, sobretudo quando você trabalha com outras pessoas no ambiente externo, por exemplo, presencial, você vai ter interrupções. Então não adianta você planejar suas 8 horas de trabalho assim. Não, você tem que deixar uma folguinha ali de tempo para esse momento que algum colega vai ali tirar uma dúvida, te perguntar uma coisa, agendar uma reunião, e aí você conversa um pouco a mais. Então, assim, e eu acho isso super interessante porque funciona. Depois que eu comecei a fazer isso, já tem muitos anos que eu sigo ela. Eu percebo que melhorou muito, que as pessoas falam que eu sou muito que eu tendo a ser muito produtiva, mas por causa disso, eu não planejo coisas para o dia, tem dia que eu erro na mão, que eu realmente acho que eu sou muito mais produtiva do que eu sou. Mas assim, que eu consigo, de um modo geral, entender bem o que é que eu consigo fazer num dia, porque também tem aquela questão, às vezes a pessoa tem atividades diferentes que vão demandar níveis de energia, níveis de concentração diferentes. Então, a pessoa até entender isso, que aí volta lá no autoconhecimento que a gente falou, assim. Por exemplo, para fazer minha gestão do tempo.
eu preciso entender que horário que eu funciono melhor, num contexto de uma pessoa que pode programar, né, gente, seu dia e suas atividades. Mas, por exemplo, às vezes, igual eu, sou uma pessoa que eu funciono melhor para coisa que me exige muita concentração de leitura, de manhã. Então, normalmente, as atividades que eu faço no meu trabalho pela manhã, logo que eu chego, são as atividades que me exigem mais dessa energia, vamos dizer assim. E aí eu deixo mais para o meio do dia e para o meio da tarde as reuniões. Eu consigo sempre? Não, gente, porque eu dependo da agenda de outras pessoas, eu trabalho com outras pessoas. Mas à medida que eu consigo fazer isso, eu vejo que o meu dia vai rendendo melhor. Então, acho que isso é importante para todo mundo pensar, porque assim, quando você consegue, né, ter essa abertura para você planejar ali suas atividades dentro do seu dia de trabalho, talvez esses pequenos ajustes vai fazer uma grande diferença. Já tem gente que não, que de manhã fala assim, nossa, não, tem que ser uma coisa que eu vou mais no automático, porque eu só funciono mais depois do almoço. E aí tudo bem. E aí ela vai organizar o dia dela daquele jeito, à medida que dá, né? É. O Sid Clay colocou outro trocadilho aí pra gente. Olha, sem planejamento tem o fazejamento. Eu tô bom aí. Vai anotar isso também, né? O Kid Clay, eu tô adorando sua participação, tô aprendendo altas coisas. E as pessoas ficam com essas coisas na cabeça quando a gente fala, assim, né? E eu acho que é bom, assim, lembra até pelo lado positivo. Tipo, ó, vou fazer um planejamento e vou seguir. Sim, é. Às vezes a pessoa planeja e sabota o próprio planejamento, né? Esquece que planejou. Ô, Ana, assim, existem várias dinâmicas, né, que a gente percebe em treinamentos. Eu mesma já levo para alguns treinamentos algumas dinâmicas, como quem sou eu na fila do pão? É uma provocação, um questionamento para ajudar a pessoa a se localizar, a olhar para si, iniciar um processo de autoavaliação, de localização, sabe? Olha, onde que eu estou, né? E para onde eu quero ir. E quando a gente pensa também, né, nos treinamentos também de uma forma mais lúdica, né, descontraída, uma provocação também que eu costumo levar, junto com pessoas que trabalham comigo, né, é a questão do que a Globo não mostra sobre mim. São provocações, né, que fazem as pessoas pensar em habilidades que elas têm e que às vezes elas nem divulgam, não, sabe? Assim, olhar para que aquelas questões que ela menos mostra ou menos comunica para o mundo, ali às vezes a gente descobre talentos, sabe? Então, são algumas questões que a gente encontra em alguns treinamentos, algumas discussões, rodas de conversa, que vão ajudar as pessoas a olhar para suas próprias habilidades, né? Para suas próprias competências. Olha, realmente eu faço isso aqui e as pessoas nem sabem que eu faço isso, mas eu faço por hobby, faço bem, mas aqui tem a identificação de algumas competências, sabe? Num processo de transição, de desenvolvimento de carreira, às vezes esses pontos que a pessoa não investe totalmente no seu trabalho, ela coloca aquelas habilidades em outras áreas da vida, também diz das competências que ela tem, né? Que ela já tem desenvolvidas, né? E às vezes é uma coisa que é tão natural que a gente não percebe. Por exemplo, eu sempre fui muito boa com essas coisas de planejamento e organização. Para mim, isso estava tão em mim que eu não, tipo, não era uma coisa assim que eu pensava sobre isso como competência, sabe? E aí, à medida que as pessoas começaram a me dar esse feedback no trabalho, assim, não, eu gosto de trabalhar com você é super organizada, planejada, eu, ai, gente. Então, isso é uma coisa assim que é tipo muito um diferencial. E aí hoje, por exemplo, me deram um feedback da comunicação, que eu fui falar uma situação e tal, até uma situação que a gente conversou, e aí as pessoas ficaram assim, não te imagino nessa situação, não. Não, eu falei, não, gente, é porque assim, né, 14 anos se passaram, então a gente desenvolve quando a gente tem atitude, Isso né, que é o aí. que a gente estava falando aqui. Então a gente percebe, opa, preciso desenvolver isso. Igual, por exemplo, as pessoas que hoje me vê falando, não fala que eu tinha dificuldade para trabalhar, assim, de comunicar, né? Uhum. E quando eu comecei a trabalhar na psicologia, isso foi uma grande questão para mim, porque eu era muito tímida, tinha muita dificuldade, assim, para comunicar, para me colocar. E foi algo que eu não foi da noite para o dia também. Que é isso, gente, não é da noite para o dia que a gente vai desenvolver uma competência. Não É foi aos só poucos. lendo, né, Ana? Não foi só lendo também.
lendo, vai refletindo, vai implementando ali pequenas ações do dia a Praticando. dia, vai se expondo, né? Então, Isso. assim, por exemplo, eu tinha que conduzir dinâmica de grupo com muitas pessoas. E era, assim, um desafio enorme para mim, que às vezes para uma outra pessoa é uma coisa muito simples, porque a pessoa às vezes já naturalmente é mais comunicativa. Então, assim, eu percebo que eu tinha esse traço da timidez muito marcante, eu tinha essa dificuldade, assim, até no trabalho. Eu acho que eu não alcancei outros cargos e outras posições, até mesmo por causa disso, assim, que talvez se eu tivesse desenvolvido isso mais rápido, teria mudado um pouco o curso da minha carreira, sabe? Uhum, sim. Deixa eu só ver aqui, tem uma pergunta aqui, não tem uma pergunta? Como fazer uma transição de carreira, Cássia? Como fazer uma transição de carreira em um mundo globalizado com vários problemas sociais inseridos? Devemos arriscar? Então, Cássia, eu acho que a gente até comentou isso um pouco nas outras lives. Eu acho que a gente tem que entender muito o contexto que a gente parte. Porque, por exemplo, eu acho que se a gente se apegar muito nos dados que eu imagino que ainda devam estar assim no jornal, questão do índice de desemprego, das condições de trabalho, a gente não vai sair do lugar. Assim, pensando no nível de Brasil, né? Assim, o cenário, de um modo geral, não é muito animador. Mas aí a gente tem que pensar assim, no nosso contexto. Por exemplo, eu vou fazer uma transição. Eu tenho condição hoje de sair de onde eu tô, parar de trabalhar para ficar procurando um trabalho? Tem gente que tem dinheiro para se manter durante um período X. Tem gente que não. Então é possível a gente fazer essa transição mesmo estando em outro emprego, buscando desenvolver as competências que a gente precisa para o novo trabalho, para a nova área que a gente quer, e fazendo essa transição gradual. Então, por exemplo, dependendo do que a pessoa for atuar, ela consegue conciliar as duas coisas ao mesmo tempo, embora é bem desafiador, porque de um modo geral a gente ainda tem uma jornada de trabalho alta, né? Assim, já de 40 horas de trabalho. Então, por exemplo, vamos supor que você é psicólogo. E aí você trabalha numa empresa o dia inteiro e quer ir para a clínica. E aí você vai atender à noite. Talvez vai ser uma coisa que você vai começar assim se você não pode ou não quer largar aquele trabalho que você já tem fixo para investir na clínica, que ainda às vezes está um pouco insegura de estar começando. Então você vai fazendo essa transição gradual e planejamento. A gente inclusive falou disso, né, de planejamento Sim. financeiro, que é ótima essa pergunta, porque muita gente não pensa nisso. E é isso, de fato, pode ser um problema, porque às vezes você vai para uma outra área para ganhar menos. Então, por isso que essa questão de ajuda profissional e de fazer um planejamento, ela é fundamental para entender o contexto onde você está, onde você quer estar e o que que você tem que fazer para alcançar aquilo. Porque, por exemplo, vamos supor que nós duas somos psicólogas que trabalhamos em RH e queremos ir trabalhar na área social. Dificilmente vai ser o mesmo processo de transição que a gente vai fazer, porque a gente parte de lugares diferentes. A gente tem histórias de vidas diferentes. Então, as competências que você vai ter que desenvolver, às vezes, vai ser diferente das que eu tenho que desenvolver. Às vezes, a disponibilidade que você tem para uma mudança mais imediata e para poder ganhar menos é diferente da minha. Então, eu falo que sempre a comparação é com a gente mesmo, porque né, a gente não parte do mesmo lugar. Assim, cada um parte do seu lugar de acordo com a sua história. Isso. E tendo o apoio de um profissional, isso fica otimizado, né, Ana? A identificação desses lugares diferentes, de competências diferentes que precisam ser desenvolvidas, né? Isso é trabalhado ali diretamente com a pessoa de uma forma mais objetiva. Então, é outra coisa que a gente vem falando. É possível eu fazer, eu trabalhar a minha transição de carreira sem o apoio de um profissional? É possível, mas a tendência é que demore mais tempo e a pessoa dê mais voltas, né? Do que se ela tiver o apoio de um profissional que tenha um conhecimento nisso. Pode ser qualquer psicólogo, pode ser só psicólogo. Acho que é um ponto que a gente também poderia trazer, Ana, de discussão. É só o psicólogo que trabalha a transição de carreira, né, que pode te ajudar? Ou além do psicólogo, quais outros profissionais eu posso, né, procurar se eu não me identificar ou não conhecer ou não conseguir encontrar? Quem que as pessoas podem procurar, Ana, para fazer um processo de transição de carreira?
Eu conheço muitas pessoas da área da administração que trabalham também com essa parte de carreira, né? E aí tem muitas pessoas, às vezes, com formações diversas. Por exemplo, eu tenho uma pessoa ótima que eu estou fazendo mentoria com ela, e ela é terapeuta ocupacional. Então, acho que tem muito uma identificação também da gente com o profissional. É claro, eu acho que a gente precisa procurar por pessoas, né, que desenvolvam ali, que nos façam uma oferta de um trabalho sério, assim, nesse sentido, assim. Tá, o que que eu preciso para mudar de carreira? A gente está conversando aqui, além do autoconhecimento, preciso dessa parte de identificar competências, de fazer um plano de ação. Essa pessoa vai conseguir me atender nessa demanda? Né? Então, eu acho que isso é um ponto fundamental, assim, para se pensar. E acho que foi super importante essa pergunta da Cássia, porque a gente comentou na live passada, né, Cleide, que muita gente que chega para o atendimento, a pessoa não tem muita noção dessa questão financeira, assim, de entender o real impacto que vai ter aquela mudança na vida dela e também do nível de habilidade que ela precisa, assim, porque é isso, na vaga é seco, precisa de habilidade de comunicação. Mas aí quando eu vou trabalhar com as pessoas, elas ficam meio assim, tipo, mas conta não, é porque às vezes o nível de comunicação que você já tem, o nível de habilidade de redação de textos que você tem, já vai ser o suficiente para o que você vai fazer. E aí eu acho que quando as pessoas estão fazendo esse processo sozinha, eu percebo também que algumas pessoas que eu atendi que já tinham começado a fazer esse processo sozinha e aí viram que estava muito difícil e vieram buscar atendimento, aí foram feedbacks assim que elas foram dando, tipo, nossa, isso aqui foi legal, porque era uma coisa que eu não estava pensando. Eu estava focando só nas atividades que eu tinha nas habilidades e estava ficando muito sobrecarregado e pensando que ia ser muito difícil e quase impossível. Porque aí, quando você às vezes pega uma lista de uma divulgação de vaga, tem 10, 15 competências. Isso. E aí, às vezes, como é que você desenvolve tudo aquilo no nível muito bom, pensando assim, 6 meses, um ano? Dependendo do que é quase impossível, gente. Se desenvolver num nível muito bom. Mas às vezes no nível suficiente para vaga você consegue em 6 meses, um ano, tranquilo. Sim. A outra pergunta que eu tinha feito era sobre, pode ser qualquer psicólogo, no caso de ser um psicólogo, né, que vai fazer aí o processo de transição de carreira com as pessoas, pode ser qualquer psicólogo, Ana? Claro que eu sei, né, a resposta, mas para as pessoas, qualquer psicólogo pode ajudar? Eu vou procurar o psicólogo clínico ou um psicólogo do Geralmente, esporte. as pessoas que trabalham mais com essa demanda são psicólogos que, de fato, são mais focados com orientação profissional e de carreira, né? Eu já vi até algumas colegas darem algum feedback no sentido assim, que está fazendo terapia e aí trabalham alguns pontos que foi importante para a carreira. Mas, de um modo geral, aí não é um trabalho focado para a transição e para o desenvolvimento da carreira. Às vezes vai ser no próprio processo de terapia. Inclusive, a gente até comentou, né, que às vezes quando a pessoa chega, a gente avalia a demanda, até para entender se aquele é o momento, né? Isso no meu jeito da Cleide de trabalhar, tá, gente? A gente avalia para entender se é o momento da pessoa, de fato, de trabalhar essa transição, ou se às vezes ela tem outras coisas que precisam de fato ser resolvidas primeiro, que ela não consegue pensar na transição naquele momento. Então, isso é uma avaliação que a gente faz também. Sim. Teve uma questão, Ana, que a gente deveria ter falado no início, né? Que é a questão dos comentários, né? Depois que a gente salva a live, só abrindo parênteses aqui, gente, aproveitando aqui, né, que eu lembrei desse ponto, a Ana e eu, a gente ainda não definiu exatamente quantas lives serão, né? Nós estamos trabalhando alguns temas, à medida que vão surgindo perguntas e de acordo com o nosso planejamento, né? A gente tem um planejamento que não está engessado, né, Ana? Acho que vale a gente falar disso, porque a cada live a gente revisa o que nós planejamos para ver se precisa de alguma adaptação. Então, esse nosso projeto tem a previsão de algumas lives que não a gente não está com um número fechado. Serão 5, 10? Não, serão algumas lives. E aí, as pessoas que fizerem comentários na gravação da live, sobre o conteúdo da live, sobre algum insight que teve, né? Entre os comentários, nós vamos selecionar uma pessoa para receber uma orientação conosco, né? Pode ser que essa pessoa receba com a Ana e eu juntas, pode ser que essa pessoa receba, né? Se for alguém muito próximo a mim, a Ana vai fazer essa orientação, se for alguém próximo da Ana, eu farei.
Então, a gente fez, né, esse convite na live passada e reforça aqui o nosso convite. Então, as lives ficarão gravadas, podem assistir depois. Quem não comentou na live anterior, quer comentar agora, vai lá, assiste, não tem problema nenhum, né? Comentar as lives anteriores daqui para frente. E aí, a gente, no final das lives, nós vamos fazer o convite para alguém, né, que fez um comentário interessante para fazer um processo conosco, né? Só porque eu Sim. lembrei disso, Ana, já era para a gente ter lembrado, mas a gente entra num assunto, né, Ah, que é tão gostoso e natural para a gente que a gente esquece um pouquinho dessa parte, né? sim. E outra coisa que eu acho legal também, eu tenho visto que tem algumas pessoas que têm acompanhado a gente, eu acho que é interessante vocês terem um caderno, um papel à mão, para vocês irem anotando algumas ideias que tem, sabe? Eu funciono muito assim, quando eu vou ouvir uma coisa, ler, eu gosto sempre de ter algo que eu possa anotar, porque pode surgir alguma ideia para a sua transição de carreira, para o seu desenvolvimento de habilidades, assim, alguma coisa vai surgir. Acho difícil você ficar aqui ouvindo a gente, às vezes, quase uma hora, né, Cleide? É, E não surgir nada. E às vezes a gente não anota, a gente esquece depois. E às vezes são ideias interessantes, assim, que né, você teve a partir do que você ouviu aqui. Então é uma dica assim também. Sempre que vocês forem assistir uma live, estarem com esse olhar atento, assim. é isso aí. Pessoal, tem alguma pergunta? Alguém gostaria de entrar aqui 5 minutinhos na nossa live, fazer algum comentário? A gente puxa a pessoa para um ao vivo, né, Ana? Não tem problema, não. Sid Clay, olha, já. Alguém quer entrar? Sid Clay? É porque Sid Clay está bem engajado. Está É, participando com a gente desde a primeira, mas só se você se sentir à vontade. Tá tudo certo também, se não se sentir. alguém que já tenha feito transição também, né? Se quiser comentar como que foi o processo. Eu não me preparei para isso. Ele respondeu aqui, Ana. Adoro. Então, se prepara na próxima. É alguém que tenha passado por esse processo ou que esteja passando, que queira, né, fazer alguma contribuição também, é muito bem-vindo, gente. Nós estamos aqui, né, dispostas a incluir mais alguém na live, caso Sim. alguém queira, né? Eu acho que um ponto que a gente pode também falar assim rapidinho, e aí talvez acho que a gente vai precisar realmente desenvolver isso numa outra live, é que a gente já falou um pouco, mas que é importante elaborar esse plano, né, de desenvolvimento individual, das competências que você precisa adquirir. E aí esse plano, gente, ele precisa ser muito claro e realista. Por exemplo, vou colocar lá no meu plano, quero aprender inglês. E daí? Quero aprender inglês em até quanto tempo? Com qual nível de fluência que eu quero ficar para fala, para leitura? Como que eu vou fazer isso? E assim, tem várias formas que eu posso aprender o idioma, por exemplo, né? Posso frequentar os cursos regulares, mas posso ir assistir aula no YouTube, e aí para reforçar vou ver série, vou ouvir podcast. Cada um vai aprender de um jeito e vai entender que tem um jeito que funciona melhor para cada um aprender, e tem várias possibilidades. Inclusive, hoje eu acho que assim, a desculpa do dinheiro acabou. Assim, depois da pandemia, já tinha, igual a Cleide falou, já tinha. Fundação Bradesco é antiguíssima, gente. Eu já fiz curso na Fundação Bradesco, eu era adolescente. Já tem um tempinho que eu não sou adolescente mais. Então, assim, tem cursos ótimos, gratuitos. Você precisa de ter o quê? A atitude de ir lá fazer o seu planejamento e cumprir o seu planejamento, né? Para não ser um fazejamento. É fazejamento, né? É, isso aí. Então, assim, é importante estabelecer prazo. Então, por exemplo, quero ficar fluente no inglês. Hoje, meu nível de inglês é intermediário. Eu entendo que para eu pegar fluência, eu preciso de mais uns 2 anos de dedicação. Como que eu vou fazer isso? Eu vou me matricular num curso de conversação, que hoje eu acho que é a coisa que eu tenho mais dificuldade de fazer sozinha, porque não dá para conversar sozinha, na verdade. Talvez Uhum. até dê com inteligência artificial, inclusive é uma coisa interessante a se pesquisar. A gramática eu vou desenvolver sozinha, porque já tenho facilidade de estudar. A audição
vou ouvir podcast, vou ouvir série. Tá bom, né? Tá lá no plano. Mas e lá no ajuste da minha rotina? Eu preciso colocar horários no meu dia para eu fazer isso, porque também se não faz um plano lindo, com metas, prazos, tá tudo ali realista, mas e como é que eu vou executar esse plano? Né? Precisa fazer os ajustes na sua rotina diária. E aí, isso entender, a gente tem tempo, o dia tem 24 horas para todo mundo. Mas cabe, às vezes, o desenvolvimento de tantas competências ao mesmo tempo. Como que você funciona? Ah, eu acho melhor ir desenvolvendo duas, três coisas, e aí depois vai passando para outra. Ou então assim, ah, não consigo fazer coisas tão diferentes, mas às vezes coisas ali que tem uma relação, você consegue ir desenvolvendo paralelamente. Então, assim, é preciso ir fazendo esses ajustes. E talvez eu falando, fica parecendo muito difícil, gente. Talvez para quem não tem o hábito de planejar, pode ser difícil sim. Eu não vou romantizar, falar que é super simples, porque talvez não seja. Mas também se apegar a esse discurso que, ai, porque é difícil, eu não vou tentar, não vai te fazer sair do lugar. É, Então, é pensar é isso. assim, aos poucos, o que, que você dá conta? Porque é isso, é o que você dá conta hoje, e aí vai melhorando, vai criando um hábito de planejamento e de execução, e aí aos poucos as coisas vão começando a fluir. É. Ô, Ana, pensando aí no exemplo seu, né, de uma pessoa que tem um inglês intermediário, vamos usar o seu exemplo para responder essa pergunta do Sid Clay? Olha como ele colocou, olha, vocês podem falar sobre competências inatas e as que podem ser aprendidas dentro do seu exemplo, né, de alguém que hoje está com inglês, que você avalia como intermediário e que para ficar melhor você percebe que tem que ainda se dedicar uns 2 anos. Você consegue ir fazendo o recorte para a gente, dizendo, olha, dentro desse exemplo, quais as competências são inatas, quais foram aprendidas e quais você acha que não tem como aprender dentro desse processo? Nossa, eu acho difícil pensar numa coisa de competência inata, assim, porque eu acho que tudo a gente vai aprendendo. Por exemplo, eu dei meu próprio exemplo de uma pessoa que tinha muita dificuldade, assim, era muito tímida, e eu acho que isso me atrapalhou até no inglês lá atrás, pensando bem nesse exemplo do inglês agora. Então, hoje, como essa coisa da comunicação é uma coisa, principalmente a comunicação presencial, é muito fácil para mim, eu vejo que várias habilidades elas foram melhoradas, potencializadas a partir disso. Por exemplo, eu estou aprendendo italiano agora, eu vou mudar um pouco, mas é a mesma lógica de língua. Eu estou percebendo que eu estou desenvolvendo muito mais rápido do que quando falei inglês. Porque eu não tenho vergonha de falar na frente dos meus colegas. E aí eu já tenho uma facilidade que eu não sei se é exatamente inato ou tem uma coisa a ver de criação do jeito que eu fui criada. Então eu tenho uma facilidade de estudar sozinha. Eu sempre fui desde criança, sempre estudei muito sozinha. Então eu consigo estudar em casa. E eu vejo como que eu tenho desenvolvido por causa disso, assim, como que essa coisa de ser uma pessoa hoje que tem facilidade com a comunicação me ajuda até para aprender as coisas. Porque eu sou muito Uhum. cara de pau. Eu quero aprender uma coisa que eu não sei. E eu sei que uma pessoa sabe, e eu tenho um mínimo de abertura com ela, eu vou lá, fulano, bom dia, tudo bem? Como é que você tá? Aqui, então, me falaram que você faz isso, eu tô precisando de conversar um pouquinho. Você pode conversar comigo disso? Ah, claro. Ou então, ah, não posso. Beleza? Bom, aí Uhum. quando a pessoa de conversar, eu pergunto, ah, eu preciso de aprender isso para eu fazer tal coisa, para já dar uma ideia assim para ela também do nível que eu preciso aprender. E ela vai falar, ah, não, faz um curso em tal lugar, então, ah, não, isso aqui é super simples. Vamos marcar um dia, um horário que eu te explico. Então, eu acho que isso é uma coisa que me ajuda. Então, assim, eu não acredito que tem coisa que é inato da gente, sabe? Eu sei que tem até algumas correntes da psicologia que fala disso, mas eu acho que, na verdade, a gente aprende tudo. Eu acho que depende da nossa motivação e do nosso momento de vida para a gente aprender aquilo. Que às vezes, por exemplo, você está num momento que você não entende que é importante você desenvolver uma determinada competência. E aí que depois você vai querer desenvolver ou não, sabe? Então eu acho que a Uhum. gente pode aprender tudo. Eu só não acho que a gente consegue aprender tudo ao mesmo tempo, porque a nossa capacidade mental, ela também é limitada. A gente também tem que ter tempo de descanso. Inclusive, isso é uma coisa que eu acho fundamental.
tempo de descanso na rotina até para consolidar os aprendizados. Sim. Então, acho que a gente consegue aprender tudo, mas não consegue aprender tudo ao mesmo tempo. É lógico, gente. Tem gente que vai ter mais dificuldade para aprender idioma. E aí, às vezes, não é nenhuma dificuldade que às vezes a pessoa fala assim, ah, isso é muito difícil, talvez eu tenha uma questão cognitiva. Não é. Às vezes é uma questão comportamental, igual eu estou dando o meu próprio exemplo. Que eu acho que a minha trava com o inglês durante muitos anos foi por causa da minha timidez. Que talvez se eu não fosse tão tímida, eu já teria super engajado no primeiro curso que eu tentei fazer e já estaria falando inglês fluente há muito tempo. Eu estudo inglês há muitos anos, entre idas e vindas. E aí, quando que eu desenvolvi mesmo? Quando eu me coloquei à prova. Na pandemia, eu fiz um curso à distância numa escola lá de Londres, onde cada um falava uma coisa. Então, assim, era o inglês do indiano, do brasileiro, do coreano, do inglês, uma loucura. E eu lembro que eu fiquei em pânico no meu primeiro dia de aula. Eu falei, não, eles falaram meu nível errado. Eu vou pedir para mim diminuir de turma. Eu lembro que eu fiquei doida, assim. Aí uma amiga minha falou, não, não vai pedir isso, não. Ela falou, quando eu fui fazer intercâmbio, foi assim a sensação que eu tive. E você vai ficar pelo menos mais uns 3 dias para você sentir e se situar. Aí eu, não, acho que eu vou pedir, só que eu fiquei com vergonha de pedir, não pedi. E aí, eu consegui acompanhar depois. Então, acho que a gente tem que se colocar à prova também. É claro, à medida do que a gente se sente confortável, né? Sim, sim. Ô, Ana, não sei se vai responder exatamente a pergunta aí do Sid Clay, mas eu queria colocar o meu exemplo também, sabe? Que tem a ver com a comunicação. Quando eu comecei em RH, né, há mais de 10 anos atrás, eu percebi que eu tinha mais facilidade, me sentia mais confortável em falar para pessoas que eu não conhecia, que é o caso do processo seletivo, recrutamento e seleção. Você vai para a entrevista, você não conhece a pessoa, você está conhecendo a pessoa. Eu não senti nenhuma trava nesse sentido. Para mim foi muito. Foi leve, foi tranquilo, eu consegui me desenvolver bem nessa parte, diferente do que era treinamento. Quando eu precisava fazer algum treinamento, eu me sentia desconfortável. E aí, nesse processo de autoconhecimento, né, eu antes fazia leitura que era timidez. Ah, não, falar para quem eu não conheço, eu não fico tão tímida. Na verdade, eu fui entendendo ali que era questão não só de timidez, mas também com aquela ideia de julgamento. A pessoa que te conhece já está te julgando, sabe? Está avaliando se você tá boa, se é boa mesmo naquilo. Então, tinha um pouco a ver com aquilo. E a pessoa que não me conhecia não me julgaria. Como que eu fui identificando isso? Através do autoconhecimento. Percebi que, por naturalidade, né, era natural para mim falar para pessoas que eu não conhecia. E até em contexto assim, sabe, fora de trabalho, quando eu estava com pessoas conhecidas, eu falava menos. Então, eu pude perceber ali algumas habilidades, né, algumas competências, não vou dizer que natas ou inatas, mas algumas que eu tinha potencial e já parecia já fluida, e outras que eu precisava desenvolver. E nisso eu fui, e eu queria desenvolver essa parte de conversar mais com pessoas que eu conhecia. Então, busquei e venho buscando desenvolver melhor essa parte da comunicação, de falar para pessoas que já me conhecem. Hoje gosto muito de treinamento, ministro, né? Não me vejo sem essa prática. E faço muito menos, né? Ou zero recrutamento, né? Muito, isso acho que o último que eu fiz foi há mais de 3 anos atrás. Então, assim, é bem interessante essa questão, né, das nossas aptidões e do que é possível desenvolver. Assim como você, eu acredito que quase tudo é possível desenvolver. É claro que a gente vai esbarrar nas questões cognitivas, né? Nas questões de limitação de um desenvolvimento da pessoa, que pode não depender apenas da atitude dela, né? Então, aí nesse aspecto, eu acho que tem competências que não podem ser aprendidas nesse sentido. Quando não há nenhuma limitação cognitiva, não há nenhum transtorno, né? E a pessoa tem o desejo e a atitude, eu entendo que é possível desenvolver.
as competências, né, focadas ali para a transição de carreira. Então, eu quis trazer esse exemplo, né, porque talvez tenha proximidade com a pergunta aí do Sid Clay sobre desenvolvimento de competências natas e inatas, né? Quase tudo eu acredito que é possível desenvolver, sim, em termos de competência. Mas tem uma parte que pode ser uma limitação, né, variada da pessoa, né, da condição do ser humano, que ela não consiga ali desenvolver uma habilidade. Agora, nem tudo que eu quero eu posso ser. Se eu quiser ser presidente dos Estados Unidos, eu não posso ser, porque precisa ter nascido lá, né? Não vai adiantar eu ficar pesquisando e tentando identificar uma competência. Por isso é importante ter aquele planejamento realista, né, que você falou. O PDI, ele tem que caminhar de acordo com uma realidade, com uma possível, né, uma possibilidade real de desenvolvimento. Senão a gente fica nadando no seco, né? Você não vai sair do lugar. Ô, Ana, a gente precisa caminhar para o fim, né? Precisa. Olha como o tempo passou voando. Sim, O Sid é Clay deu verdade. feedback aqui, falou que nós respondemos, viu? Ah, que bom, Sid Clay. Bom, eu acho que por hoje é isso, assim, quero, né, agradecer vocês por terem participado hoje com a gente conversou um pouco sobre essa questão do desenvolvimento de competências e como que o autoconhecimento nos ajuda, né, a entender o que que a gente precisa desenvolver ou não em qual nível. Eu vou convidar vocês, né, quem não segue a gente ainda, para seguir a gente nas redes sociais, para não esquecer de fazer os comentários nas lives e usar o caderninho, né, para também ir ajudando vocês com essas dicas que a gente vai dando, né, com as nossas falas. E agradecer mesmo a participação de vocês. Legal. Ô, Ana, só para frisar, talvez, né? Eu espero que tenha ficado claro, mas nós transitamos aqui entre competências técnicas e competências comportamentais, pessoal. Então, às vezes, a pessoa fica esperando que a gente use esse termo, né? Mas através dos nossos exemplos, nós falamos de desenvolvimento de competências técnicas e desenvolvimento de competências comportamentais. Então, essas duas linhas costumam está assim claro numa descrição de cargo, numa vaga, né, numa oportunidade divulgada aí de uma vaga. Então tenta identificar, olha, quais competências aqui eles estão falando e que são técnicas, eu tenho, não tenho, mas posso desenvolver. E essas comportamentais eu tenho, não tenho e não quero desenvolver. Aí a gente está falando de atitude. Então assim, esse caderninho que a Ana fala de exemplo é muito bom para ir anotando os insights, para ir tendo as ideias e organizando as ideias também. Sem querer esticar, mas agora também agradecer, né? É muito bom estar aqui. Eu quase não vejo a hora passar. A gente tem que ficar atenta dentro do nosso planejamento, né, Ana? Para não sair muito, porque é muito gostoso, né? As nossas reuniões duram mais tempo do que a live, né, Ana? Às vezes a gente já teve uma reunião aí que a gente ficou quase, né? Eu nem vou falar o tempo para não assustar o pessoal. Mas é muito gostoso falar disso porque a gente gosta do que faz, né? E a nossa expectativa aqui é poder dividir isso com vocês e que o nosso conhecimento possa, né, agregar, ajudar alguém aí a clarear alguma questão. E a gente reforça a importância de ter um apoio profissional. É possível fazer o processo de transição sozinho? É. Com muito conhecimento, com muita atitude, né? Buscando aí desenvolver habilidades, mas existem profissionais já capacitados para isso, e isso pode encurtar o seu caminho, né? Objetivar o seu tempo aí e fazer com que o processo aconteça mais rápido. Gente, agradeço também, né, a presença de pessoas que estão conosco aí desde a primeira live, pessoas que estão desde o início, né? E semana que vem a gente está aqui de novo, né, para mais um papo de carreira, quarta-feira, 20h07, né, Ana? Isso, é isso aí, gente. Boa noite e até a próxima quarta. E quem não assistiu às outras lives, assista. Isso aí. Obrigada, gente. Bom final de noite para todos. Até mais. Tchau, tchau.